Seja bem-vinda ao Segredos da Logística. Aqui eu mostro para você, profissional de logístico, sacadas da logística para você superar os desafios e as dificuldades que você vai ter no seu dia a dia. E o meu intuito é realmente te ajudar a ir cada vez mais longe. E o tema da nossa aula de hoje, qual que é? O tema desse vídeo vai ser o que profissionais de alta performance têm em suas operações para entregarem resultados acima da média. Isso mesmo. Vamos entender o que profissionais que hoje estão entregando muito bem, profissionais que têm uma performance acima do normal, né? Porque o normal é a média, mas tem uma performance muito boa. Né? O que esses profissionais têm em suas operações e que você também precisa ter para ter o mesmo nível de performance que eles têm, para entregar resultados no mesmo nível que eles entregam. Mas antes de eu começar a contar para você o que esses profissionais têm, eu vou te contar uma história para você entender como que isso é importante. E depois que você entender essa história, talvez até você se veja nessa história ou conheça alguma situação de algum colega que já passou por isso. Vamos lá. Eu já tive na frente de várias operações na área de logística. Já tive na frente de mais de 8, 10 operações de logística. E tem uma coisa teve uma operação que quando eu assumi, ela estava recebendo muitas críticas. Eram muitas críticas lá dos clientes internos. Que os clientes internos não são necessariamente seus clientes da empresa, são os clientes para quem você presta serviço dentro da empresa. E olha, antes de assumir essa operação, eu fui conversar com quem seria a minha gestora, né? Que era a gerente geral da área que eu estava assumindo. E ela conversou comigo e explicou para mim todos os desafios que eu ia ter naquela área. E olha, eu podia te falar o seguinte, aquilo ali era uma baita de uma bucha. Não era fácil aquela área que eu ia assumir. E, bom, olha, eu vou te falar sem brincadeira, mas absolutamente todas as interfaces que aquela área tinha, que aquela operação tinha, todas estavam reclamando de alguma coisa daquela área. Tinha alguma coisa que ela não entregava, tinha alguma coisa que ela não estava bem. Tudo que dava errado, qualquer problema que dava errado nessas áreas, que eram clientes, né, que eram os clientes internos, tudo que dava errado nessas áreas era culpa dessa área que eu ia assumir. Desse meu novo desafio, dessa nova operação que eu ia tocar. E bom, depois de eu conversar com a gestora, né, com a gerente geral da área, que ia ser a minha gestora, e ela explicar os desafios e falar que estava uma confusão danada naquela área, o que eu tive que fazer? Fui lá conversar com o supervisor, com quem iria responder diretamente para mim. E eu conversei com ele e fui tentar entender com ele, poxa, o que estava acontecendo, né? Por que estava tendo tanta reclamação da área dele? E ele falou para mim assim, olha Rubens, sinceramente, eu acho que estão sendo muito injustos com a gente. A gente está trabalhando pra caramba, a gente trabalha muito aqui. Tem vezes que a gente tem que ficar aqui até 10, 11 horas da noite. E nós estamos trabalhando e nós estamos apanhando das outras áreas. E eu não sei por que a gente está apanhando. A gente está trabalhando muito. A gente faz muita coisa aqui. E ele falou para mim, eles estão sendo injustos. Por quê? Porque todo mundo trabalhava muito, mas só estava apanhando. Então ele não via que aquilo que estava acontecendo era um problema. Ele estava achando que era o sentimento dele era um sentimento de injustiça. Ele não acreditava realmente que as pessoas estavam tendo algum problema na operação que ele estava na frente. Bom, e aí ele, sinceramente, parecia que ele estava bastante conformado com aquela situação. Por que conformado? Ele já entendeu que fazia parte da rotina dele, ele já entendeu que era parte ele trabalhar duramente, entregar e apanhar no final e ter uma reclamação. Então, em determinado momento, ele falou, olha, não tem nada para ser feito, essa aqui é a nossa vida, essa aqui é a nossa rotina, então vai ser assim e paciência. Ele estava conformado com isso. O supervisor daquela operação estava conformado com isso. Bom, e aí eu virei para ele e perguntei para ele, falei, poxa, você acha que não é certo o que estão fazendo, né? Você acha que estão sendo injustos com você. Então vamos lá. Você consegue me provar que você está entregando exatamente
o que essas áreas, o que seus clientes internos esperam de você? Você consegue provar? Me mostra isso. Me mostra que os clientes internos, que eles não têm razão no que eles estão pedindo. Porque assim, eu te falo uma coisa. A pior coisa que tem é quando você acha que está indo bem, que você está sendo suprassumo, que você está fazendo tudo que todo mundo espera de você. Você acha aquilo e você descobre que não está. E aí eu pedi para ele, me mostra, olha, qual que é o combinado que vocês têm com esse cliente? Me mostra que você está entregando isso. Me mostra que eles estão errados. Eu queria que ele conseguisse provar para mim que todas aquelas reclamações não tinham nenhum fundamento. Que todas aquelas reclamações, elas não faziam sentido. E aí ele deu uma gaguejada. Ele gaguejou, ficou tentando pensar numa forma de responder aquilo e ele não conseguiu me responder. Aí eu virei para ele, tá bom, faz o favor então, faz o seguinte. Me mostra os seus indicadores. Deixa eu ver o seu KPI da sua operação, os resultados que você está tendo. Deixa eu ver como é que está indo. Naquele momento, o que aconteceu foi um silêncio, mas um silêncio, assim, mortal na sala. Porque não tinha indicador. E não tinha um indicador que conseguisse mostrar que as operações, que as atividades que ele estava fazendo estavam dentro da meta, que estavam realmente sendo cumpridas. O combinado, que ele tinha combinado lá com as operações, ele não tinha nada que provasse que ele estava cumprindo o combinado. E aí eu virei para ele e falei, pô, olha, sem indicadores fica muito difícil você mostrar para mim que você está conseguindo realmente entregar o que o seu cliente está te pedindo. Eu não consigo, nesse momento, você acha que está indo muito bem, mas os ruídos que tinham ali dos clientes internos, eles eram muito altos. Então algo não estava indo bem, mas ele não estava realmente conseguindo perceber isso. E aí quando eu pedi os indicadores para ele, e ele não conseguiu me mostrar os indicadores, eu entendi tudo o que estava acontecendo. É aquela sensação de que ele achava que estava indo bem, mas ele não estava indo tão bem quanto ele achava. E isso, para ele, foi uma coisa bastante dolorida, porque eu falei, olha, eu não consigo nesse momento estar do seu lado. A gente precisa estruturar aqui, a gente precisa estruturar as coisas para entender como é que está. Eu preciso entender se o que as pessoas estão falando faz sentido ou não faz. Porque assim, só ficar no achismo, se você só ficar no achismo achando que está tudo indo bem, não vai servir para nada, porque você acha, mas e daí os outros estão tendo uma visão que não está indo. E aí é que vem, né? Porque para você realmente fazer gestão de uma atividade, para que você consiga fazer uma gestão de uma operação, você precisa estar controlando. Você precisa medir as suas atividades, medir os seus resultados com uma certa frequência. Se você não está controlando, você não está medindo, você não está gerenciando. E aí é o que vem. O que operações, o que profissionais de boa performance possuem nas suas operações para garantir que eles consigam entregar resultados acima da média? Você sabe o que é? Controle. Sim, controle. E você sabe como é que eles fazem, esses profissionais de alta performance, que tem uma operação redonda, uma operação que está indo muito bem, que está entregando resultados consistentes, que está lá batendo meta de forma consistente? Eles usam indicadores. Indicadores de performance. Você já deve ter ouvido falar sobre KPI, Key Performance Indicator em inglês. São os indicadores-chave de performance. E esses caras que têm uma boa performance, esses profissionais que têm alta performance, que ganham muito dinheiro batendo meta, eles têm indicadores na operação deles. Eles sabem exatamente como que está indo a operação. Se está indo bem ou se está indo mal. Eles conseguem ver isso. Bom,
pensar o seguinte, para você entender o quanto um indicador de performance é importante para o seu dia a dia, que é importante para a sua operação. Vamos entender olhando na visão de um carro. Você tem um carro e você tem um painel do carro, certo? No painel do carro lá você tem o quê? Você tem velocímetro, você tem um marcador de combustível e tem outros indicadores. Vamos pegar o velocímetro e o marcador de combustível. Como é que você sabe a velocidade que você está indo numa rua, numa estrada, para que você não seja multado, para que você esteja dentro das regras de trânsito? Você olha o velocímetro. O velocímetro é o seu indicador de que você está dentro dos limites de velocidade para aquele local onde você está dirigindo. E como é que você faz para saber que você tem combustível suficiente para chegar lá no seu destino? Você está saindo da sua casa para ir para um determinado lugar. Como é que você faz para saber? Você olha o indicador de nível de combustível. Com esse indicador de nível de combustível, você tem certeza que dá para você chegar aonde você está planejando, no seu destino. Bom, agora pense o seguinte, que o KPI, os KPIs, né, os indicadores-chave de performance, eles são como o painel do seu carro, só que é o painel da sua operação. Quando você consegue olhar para eles, você sabe exatamente como que as coisas estão. Você tem condição de olhar para um indicador seu e saber se a sua operação está indo bem, se está dentro da meta, ou se ela está indo mal, se está fora da meta. Só de bater o olho. É o que a gente costuma dizer de gestão à vista. Por que é gestão à vista? Porque ela está ao alcance dos seus olhos, à sua vista. Geralmente quando a gente faz bons indicadores e a gente monta um painel de gestão à vista, ele é um painel que você coloca um mural, né, e você coloca todos esses indicadores, todos esses KPIs, lá os resultados nesse mural. E por que a gente coloca no mural? E por que a gente fala que é isso? Porque todo mundo que passa na frente daquele mural, ele consegue ver os resultados. E isso é muito importante, porque às vezes os resultados são compartilhados apenas por e-mail, e aí só as pessoas que têm acesso ao e-mail, acesso ao computador, que conseguem saber como é que está o resultado. Mas é muito legal que a operação também saiba como é que está o resultado. E que a operação saiba se o resultado está dentro da meta e abaixo da meta. Não existe indicador sem meta. Você tem que ter uma meta no indicador. Você tem que ter um objetivo, você tem que saber o que você vai alcançar. Porque se não tiver uma meta, você não sabe se está bem ou se você está mal, se você está dentro ou se você está fora. Então todo indicador tem que ter uma meta. E aí ele tem que estar visível para todo mundo que está envolvido. Porque é o seguinte, de repente a operação não sabe que está indo mal. A operação, lá o pessoal que está aqui não tem acesso de repente ao computador, não sabe que o resultado do dia anterior não foi tão bom quanto deveria ter sido. E aí o que acontece? Eles estão trabalhando do mesmo jeito. Então é importante que eles tenham essa ciência, que todo mundo consiga visualizar o resultado. Por isso que eu falo que o quadro de gestão à vista é muito importante para você ter aí na sua operação. E assim, quando está tudo indo bem, bacana, você bate lá no olho do seu painel e está tudo indo bem, está tudo indo legal. Mas quando não tem alguma coisa que não está indo bem, você também tem condição de avaliar o que está fora da meta. E aí você tem que traçar o quê? Você tem que traçar um plano de ação para trazer aquele resultado para dentro da meta. Então assim, não adianta você ter um indicador e esse indicador, ele, sei lá, não está relacionado, bem amarrado com a sua operação. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Tem gente, tem profissionais que quando a gente fala sobre ter indicador na operação, ele vai lá e coloca um monte de indicador. Começa a medir tudo. E para você medir tudo, dá trabalho, dá bastante trabalho. Então você precisa efetivamente medir o que tem que ser medido, você tem que controlar o que precisa ser controlado. Não adianta você sair querendo controlar qualquer coisa. Porque, sabe, você já ouviu aquele ditado que a gente, às vezes, tem pessoas que ficam ali olhando a formiguinha, né? Cuida da formiguinha e está passando atrás dele um elefante. Então, assim, quando você
monta uma boa árvore, que a gente costuma chamar de uma árvore de indicadores. Quando você monta uma boa árvore de indicadores, você tem uma visão completa da sua operação. E eu falo que você tem um indicador. Existe uma coisa pior do que você não ter nenhum indicador na sua operação. Você sabe qual que é a pior coisa do que você não ter nenhum indicador na sua operação? Eu vou te falar. É você ter um indicador errado. Vamos voltar lá no exemplo do carro. O carro tem um painel lá com um velocímetro. E o velocímetro serve exatamente para você conseguir fazer ali saber se você está dentro da velocidade. Se esse velocímetro estiver quebrado, ele vai te mostrar o quê? Não vai te mostrar a realidade, você vai tomar uma multa. Porque você pode estar acima da velocidade. Então você tem um indicador que não está servindo para nada, porque ele não está funcionando. Então é a mesma coisa quando você faz um indicador para a sua operação. Ele tem que ser um indicador que realmente tenha forte relação com os resultados da área, com as metas que foram estabelecidas para a sua área. Tem que estar amarrado. Se você tem uma meta na sua área, o indicador tem que estar falando se você está dentro da meta ou não. Afinal das contas, a meta é o que a empresa passou para a sua área como contribuição para que atinja um resultado maior, que é o objetivo de crescimento da empresa. Então, é muito importante que você esteja controlando, que você esteja monitorando aquilo. Para quê? Está fora da meta, você traça um plano de ação e coloca dentro da meta. Você precisa entender isso, você precisa aprender a fazer isso. Então, não adianta você acabar de assistir esse vídeo aqui e sair fazendo um monte de indicador. Agora eu vou criar um monte de indicador na minha área vai ter 50 indicadores. Minha área vai ter 50 indicadores, mas não é isso. Eu não estou falando para você ter um monte de indicador. Você tem que ter os indicadores certos. Agora, vamos pensar o seguinte. O indicador, quando ele está indo mal, é sempre melhor, né? Você está mostrando lá num painel de gestão à vista tudo verde, né? Que a gente costuma controlar os indicadores no modelo de farol, né? Quando é verde, ele está dentro da meta. Quando é vermelho, está fora da meta. E tem vezes que você pode colocar o amarelo, quando você tem uma situação que é aceitável em um determinado nível antes de ficar vermelho. Aí vai de ser possível ou não. Mas geralmente você é meio binário. Ou está verde ou está vermelho. Bom, é claro que todo mundo quer o indicador verde. Todo mundo vai buscar o indicador verde. Só que quando ele está vermelho, qual que é o ponto? É o ponto que você tem ali, naquele processo, naquela atividade, você tem uma oportunidade de melhoria. E aí você precisa traçar um bom plano de ação, fazer uma coisa muito bem estruturada para você reverter aquele resultado vermelho e trazê-lo de volta para onde? Para a meta. E ele vai ficar verde. Então não fica... todo mundo vai buscar o verde. Claro, você tem que buscar o verde. O resultado verde dentro da meta. Mas se ele estiver vermelho, não esconde. É a oportunidade que você tem de melhorar. Faz parte. E aí você vai melhorar. Aprenda como melhorar isso e você vai conseguir trazer o resultado lá para dentro da meta. Então, é uma coisa muito importante, porque assim, se você demora muito para identificar um ponto que não está legal, que está indo mal, o que pode acontecer? Aquela meta da sua área, aquele objetivo de ser alcançado da sua área, ele pode ir para o espaço, porque você não vai conseguir atingir. E aí, consequentemente, acontece o quê? Bônus, premiação, que é a premiação anual, muitas vezes atrelada à meta, também vai para o espaço. Então é muito importante você conseguir acompanhar isso. E assim, quando você monta um indicador, quando você monta os indicadores para você medir a sua área, você precisa montar o que eu chamo de árvore de indicadores. O que é essa árvore de indicadores? Você vai ter um indicador principal, mas você precisa ter os indicadores depois que são os indicadores que são as principais fontes de variação daquele resultado. Ou seja, tudo que pode impactar aquele resultado para ele não ser atingido. E aí, quando você monta um esquema de árvore, em árvore você vai ter o principal indicador aqui, depois você vai ter os desdobramentos para baixo, você consegue ter uma visão muito clara da sua operação.
E você consegue, batendo o olho de novo, batendo o olho num quadro de gestão à vista, você consegue bater o olho e ver aonde que está vermelho. Porque seu resultado lá em cima pode estar vermelho, e aí você consegue, olhando uma árvore de indicadores, você consegue achar exatamente qual é o indicador que não está performando da forma que deveria. E aí você vai atuar direto nele, rápido, você já sabe aonde atuar. E aí você tem que melhorar o resultado daquele indicador. De novo, você tem que aprender como melhorar resultados, mas você sabe aonde você atuar. E aí você vai atuar de forma muito mais rápida para você conseguir garantir que aquele resultado lá de cima, o resultado principal, seja atingido. E também existe o seguinte, você pode estar tudo verde, o seu resultado principal, mas aí você consegue ver que tem um resultado ali embaixo que não está legal, está vermelho. Se você demorar para tratar aquele resultado secundário, que a gente chama, é um item que a gente chama um item de verificação, se você demorar para tratar ali, ele vai impactar o seu resultado lá em cima. E na hora que impactar o seu resultado lá em cima, aí a coisa vai ficar ruim. Então, você tem que entender que não adianta controlar só o indicador principal, que você precisa entender que tem que controlar também as principais fontes de variação do seu processo. Então você vai ter vários indicadores. Você precisa entender o seguinte, qual que é a frequência que você vai controlar aquele indicador. Porque depois que você estipula os indicadores, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar na sua rotina para que você acompanhe os resultados. Aquilo tem que fazer parte da sua rotina. Então vamos lá. Se um indicador tem frequência diária, ele tem que ser analisado o resultado de forma diária. Por quê? Vamos supor que esse resultado, que a frequência diária, e você olha o resultado uma vez por semana. E no início da semana passada começou a dar um problema geral naquela operação e constantemente, todos os dias, o resultado ficou abaixo da meta. E você não olhou o KPI. E aí você foi olhar o KPI só na outra semana. Uma vez por semana você está olhando. E aí você viu que a semana inteira foi ruim. Você perdeu exatamente uma semana para resolver um problema na sua operação. E quando você perdeu uma semana para resolver o problema da sua operação, pode ser que você tenha até perdido a meta do mês. E você não consiga mais, você não tenha tempo mais para reverter aquele resultado. E toda aquela semana que você passou sem olhar pode ter comprometido o resultado do mês. Por isso que é muito importante você definir a frequência correta de análise do resultado desses indicadores. Não pode ter preguiça. Tem que olhar sempre. Você não olha sempre quando você está lá no painel do carro, olhando lá se você está na velocidade correta ou não está? Olhe. Então, na sua operação, você tem que olhar o seu painel, seus indicadores, todo dia, com a frequência que você estipulou. E não seja, como eu disse, preguiçoso de colocar uma frequência muito... vou olhar uma vez por semana, uma vez por mês, por preguiça. Não. Se aquela operação pudesse ser olhada só uma vez por semana, aquela atividade só uma vez por semana está bom, não tem problema. Agora, se é algo que acontece todo dia, você tem que olhar o resultado diário. Para garantir que, se ficou fora, você consiga, de forma rápida, entender qual foi a anomalia e, de forma rápida, você já reverte a anomalia, tira a anomalia e traz o resultado para dentro da meta de novo. E aí o tempo tem que ser rápido, porque senão você vai ficar lá vários dias ali patinando no resultado e não vai conseguir entregar o resultado porque você não está olhando os indicadores. Bom, é uma coisa que eu não consigo não consigo pensar em uma operação quente como é a nossa operação da logística. O dia a dia nosso, que é um dia a dia extremamente puxado, forte. Eu não consigo pensar numa operação logística sem você ter um painel de indicadores. Eles têm que estar lá. E não tenho dúvida que se você tiver os indicadores, e os indicadores certos, se você souber como construir os indicadores, tem ferramenta para isso. Você sabia disso? Que existem ferramentas para você construir bons indicadores de performance. Posso citar aqui 3 para você, que é o CIPOC, o VOC, Voice of Customer,
e um mapa de processos. Essas três ferramentas te ajudam a construir excelentes indicadores. E quando você constrói excelentes indicadores, você com certeza vai ter um resultado acima da média. Você vai ter uma performance acima da média da sua operação. Por quê? Porque você está medindo, você está controlando. E você está garantindo que cada vez que desvia, você traz o resultado para dentro da meta. Então você não perde a meta, porque você consegue acompanhar ali no dia a dia. Então, quando você faz isso, seu patamar de jogo vai para outro nível. E aí bater meta é uma consequência, porque você vai estar acompanhando no dia a dia os resultados da sua operação. Então, indicador de processo não é opcional. Se você quiser ter uma operação de boa performance, se você quiser ser um profissional de boa performance, de alta performance, tenha indicadores consistentes na sua operação. Isso é fundamental. Tá legal? Pessoal, eu queria agradecer vocês aqui pela presença aqui nessa aula. Ela foi um pouco mais curta, mas eu espero que vocês tenham realmente gostado do tema. É um tema muito importante para todo profissional de logística. Tem indicadores na área. Nós temos muita operação acontecendo, muitas coisas acontecendo ali todo dia, toda hora, e a gente precisa estar acompanhando se está dentro da meta ou não. Não dá. Primeira coisa, se você estiver entrando numa operação, se você estiver assumindo uma nova operação, uma nova atividade, monte o seu painel de indicadores. Eu não tenho dúvida que vai ajudar muito você a atingir os seus objetivos e atingir as suas metas na logística. Tá legal? Mais uma vez agradeço a todos vocês a participação. Fico feliz. Obrigado. Um abraço. Até mais.